Vamos lá. Ao vivo. Boa tarde para todo mundo. 19 de junho, 15 horas da tarde, sexta-feira. E sextas-feiras é o dia da semana que eu escolhi para estar aqui, para ter esse espaço aqui reservado de poder trazer a minha palavra, trazer pessoas para conversar, para manter um espaço aqui de lucidez, de verdade de cada um, né? Poder respirar um pouquinho em meio a tantas coisas novas que a gente vem experimentando nesse planeta. E antes de apresentar quem eu trouxe aqui para conversar com a gente, eu quero primeiro ler um texto que eu separei, que é uma música, na verdade, mas eu vou ler como uma poesia. E antes de eu ler essa poesia, eu quero contar, assim, uma coisa que faz parte desse movimento aqui, desse espaço que eu estou utilizando aqui no Facebook, de também assumir a minha história, né? Assumir trechos da minha caminhada que fazem eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Eu estou num momento de vida em que eu estou cada vez descobrindo mais um pouquinho do que é verdade para mim, do que faz sentido, buscando leveza na minha vida. E isso não começou ontem, nem o ano passado, e nem há 10 anos atrás, como eu já cheguei a achar que fosse, quando eu fiz a minha formação em coaching. Isso começou há mais tempo. E aí eu trouxe para vocês um texto, eu vou ler o texto, mas era uma música de um tempo que eu vivi a partir dos meus 13 anos, e aí logo, logo vocês já vão entender por que eu estou trazendo esse texto, né? Tem a ver com o meu convidado também. E teve um tempo na minha vida, dos 13 aos 21 anos, que eu vivenciei, todos os sábados eu vivenciava, né, junto com outros jovens, desenvolvi todo um trabalho, né, junto ao movimento da Igreja Católica, que se chama CLJ, Curso de Liderança Juvenil. E é isso que me liga a essa pessoa que eu estou trazendo hoje. Eu quis trazer aqui a leitura de uma música que todo mundo que participou do CLJ obrigatoriamente lembra. E eu vou ler ela porque ela tem tanto sentido nesse mundo que a gente está vivendo hoje. E eu reli ela semana passada e me conectei com essa poesia, que é uma poesia, na verdade. Então, vamos lá. Unidos estamos aqui, unidos queremos ficar. Seguiremos sempre em frente pela vida a cantar, semeando bem, alegria e paz em cada coração. É bela a vida que se dá e um mundo novo faz surgir. Deus quis do homem precisar, para o seu reino de amor construir. Sabemos o rumo a seguir, o Cristo é nosso ideal. É preciso que o mundo seja um pouco melhor, porque nele eu vivi e por ele tu passaste, meu irmão. Essa parte eu vou ler de novo. É preciso que o mundo seja um pouco melhor, porque nele eu vivi e por ele tu passaste, meu irmão. E isso está dentro da minha, especialmente essa última frase, porque é uma coisa que eu venho cada vez mais buscando fazer com que a minha vida ela não seja em vão, assim, e que eu possa estar de algum modo contribuindo para que a gente tenha mais amor no mundo. E eu tenho certeza que isso tem muita conexão com esse querido amigo que eu estou trazendo aqui hoje, que é o Juliano Rigatti. E aí eu vou colocar ele aqui. Bem-vindo, Juliano. Fiz uma surpresa para ti. Trouxe o nosso hino. É lindo, não? É legal quando a gente faz esse movimento e tenta se desconectar da música, né? Para perceber a riqueza da letra, né? Então, legal, obrigado pela abertura. É linda mesmo essa letra e acho que dá para falar bastante sobre ela, inclusive. Né? A gente mantrava essa música, era como um mantra, né? Hoje a gente ouve falar tantos mantras, era o nosso mantra, né? E faz tanto sentido ainda hoje.
Faz muito sentido. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui. Ana, obrigado pelo bonito convite, assim, para esse teu projeto com tanto coração, assim, com tanta verdade. E certamente está ajudando nesse movimento que a gente precisa tanto, assim, né, de ajudar as pessoas a olharem para direções que tenham mais sentido, né, que tenham mais coração, assim. Então, vamos juntos. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa e pela disciplina. E que bom que tu tá aqui, que tu topou. Semana passada a gente tinha agendado e a Olivia, o Juliano tem uma menina de 10 meses, né, Juliana Olivia, e aí a Olivia foi como é que se diz, a prioridade da tarde, né? A gente acabou não fazendo e tudo certo, né? As crianças estão aí também para nos mostrar o que realmente é o que importa. Então, tá tudo certo. Mas então, Juliano, ontem, coincidentemente, tu teve uma outra live e eu quero... Eu não sei por onde começar, porque é tanta coisa interessante que eu tenho para conversar contigo, mas eu queria trazer como ponto de partida a tua fala ontem. A gente teve uma live lá eu acompanhei a live, né, no CLJ do pessoal da Serra, estão implantando o CLJ lá e te convidaram para dar um testemunho. E foi muito bacana assistir, assim, eu fiquei encantada com eles, fiquei encantada te ouvindo, assim. E tu falou uma coisa que eu anotei e que tem muito, muito a ver com isso que eu estou trazendo aqui, de a gente poder fazer um encontro de verdades, né? Por mais que a gente tenha uma sintonia em relação a esse trecho da nossa história, especialmente, que foi ter participado do movimento e ter vivenciado isso muito intensamente, a gente cada um seguiu a sua vida, né? A gente é muito diferente, né? Na sua personalidade, a profissão, enfim. Mas tu falou uma coisa que me tocou profundamente ontem e eu fiquei pensando, fui dormir com isso. Falou assim, ó, se colocar inteiro para se perceber diferente. E daí a gente está aqui no encontro de verdades, né? E aí eu te pergunto, o que tu vem descobrindo a teu respeito? Eu queria começar por aí, que tu te percebe diferente, assim, e o quanto tu te percebe inteiro na tua vida, né? Em todos os papéis que tu exerce hoje. Acho que pode ser um bom início de conversa. Uhum. Não imaginei que fosse essa frase. Pensei em algumas outras, assim, que também ontem foi muito especial para mim, assim, Ana. Esse pessoal da Serra, assim, e especialmente o pessoal de Gravataí, foi até lá para fazer a implantação. Eles são muito especiais, assim, são muito sensíveis, são muito carinhosos e aí ontem na conversa muita coisa veio de forma orgânica, assim, eu não tinha preparado nada, não sabia quais eram as perguntas, assim, e muita coisa veio orgânica. E essa frase foi uma, assim, que acabei precisando usar ela em algum momento, porque a inteireza é uma busca minha, assim, há pelo menos 7 anos ela tem nome, essa busca. Talvez antes eu também já buscasse, mas talvez não com esse nome, né? Então, quem me apresenta essa forma de ver, assim, a minha verdade, a minha vida, foi o Movimento Guerreiros do Coração, que eu participo desde 2013. Então, são 7 anos já. O movimento, ele foi criado por um psiquiatra, o Mauro Posati, aqui em Porto Alegre, que pertencia à Unipaz, agora ele já está desmembrado da Unipaz, mas é um movimento muito bonito, assim, de significação do masculino, né? Existe o paralelo do feminino, né, que são as tendas, que também é muito bonito. Uhum. E esse movimento me fez... muitos me perguntavam, assim, porque até por não conhecer o movimento, olhavam e achavam que era uma outra religião, ou que era uma outra... E muito pelo contrário, assim, eu me sinto muito mais cristão depois de ter participado e ainda participo, porque eu consegui olhar para o sagrado por meio de uma outra janela, assim. E aí eu olhei para esse sagrado e vi que é o mesmo sagrado que eu descobri com 14 anos, né? Tudo é o mesmo, assim, né? E aí comecei a
significar uma série de coisas. Então, a inteireza, ela é minha busca hoje. E qual é o significado dela? A inteireza não é perfeição, né? Inteireza é a gente estar no momento presente, trazendo tudo, né? Todas as nossas luzes e as nossas sombras. Traz tudo junto. E daí ontem eu falava para os jovens lá, talvez tenha sido nesse momento que eu né, disse essa frase, que se eu pudesse voltar no tempo e me fazer um alerta, assim, para o Juliano de 14, 15 anos, 16, era dizer isso, assim, que eu precisava reconhecer que eu era diferente dos outros e que diferente nunca é pior e nunca é melhor. E que o diferente, ele me faz procurar nas respostas do mundo as minhas respostas, que podem ser parecidas com as tuas, com quem está nos ouvindo, mas nunca são as mesmas, né? E por quê? Porque as perguntas são outras. Então, as minhas perguntas são diferentes das tuas, né, Ana? Então, Ana, eu não posso me contentar com a tua resposta. A tua resposta, ela pode agregar, ela pode me contentar, ela pode me realizar, mas ela não vai ser a resposta para mim. E quantas vezes, né, na adolescência, a gente se sente deslocado, né, ou inadequado, todas as palavras, todos os sinônimos disso, né, porque a resposta do outro não serviu para mim, ou porque eu estou buscando uma resposta que os outros não estão, e aí eu me sinto diferente, me sinto deslocado, e aí com a vida vai passando, e pelo menos comigo está sendo assim, eu começo a ver que justamente essa diferença minha na relação com os outros, que não é nem mais nem menos, é o que Deus me chama a ecoar, né, nesse mundo, assim. Essa combinação, porque às vezes, assim, agora tem pessoas nos ouvindo, né? Tem a Ângela aqui, uma querida amiga, desculpa te interromper, ela já comentou algumas coisas aqui. Ela disse que leu o teu texto, eu mandei para ela, precisaremos falar sobre os homens, adorou. E ela também já ouviu falar do movimento dos Guerreiros do Coração. Pronto, já tem mais gente aí, quem tiver ao vivo, né, quiser interagindo. O Juliano, eu acho que não está vendo os comentários, né, Ju? Não, eu estou com o computador ligado aqui, e aí de vez em quando... Mas eu estou vendo. Eu estou acompanhando, qualquer coisa eu vou colocando o pessoal. Mas desculpa te interromper. Vai lá. Eu estava dizendo que cada um que está nos ouvindo agora está ouvindo a mesma coisa, mas tenho certeza que a peça não está encaixando no mesmo lugar, tá recebendo de forma diferente, sempre vai ser assim, né? É uma combinação, né, do que a gente tem internamente com o que vem do exterior. E aí essa combinação ela vai ser diferente, né, para todo mundo. E como é importante a gente valorizar isso, assim. E aí, em todos os aspectos, assim, daí pode pensar, né, por exemplo, agora no isolamento, assim, né, afora essas questões de redes sociais em que todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz, tem pessoas que realmente estão lidando bem com o isolamento. E talvez alguém não esteja lidando, e aí a pessoa fica se sentindo inadequada, fica sentindo, nossa, mas por que eu não estou aproveitando meu tempo como eles estão? Por que eu não estou inspirado? Porque tu não está pela singularidade de quem tu é, aproveita, né? Aproveita esse sentimento que pode ser de angústia, pode ser de solidão, para descobrir mais sobre quem tu é. Por que esse sentimento está vindo, né? Ele é uma informação, ele é um dado a respeito de quem tu é. Na música que tu leste ali no início, né? Deus quis do homem precisar. Ele quis da nossa humanidade precisar. Ele quis desse corpo, né? Dessa carne onde a gente veio, porque eu acredito que nós não somos daqui, né? Estamos vivendo uma experiência humana, mas ele precisou dessa experiência para que as coisas acontecessem aqui. Então, ele precisa de cada experiência, ele precisa de cada beleza. Porque senão, era todo mundo igual, né? Então, e o bom e o ruim, ele é tão relativo, né, Ana? O que eu estou sentindo é ruim, é tão relativo, né? A gente tem culturas que tratam o bem e o mal de forma tão diferente, assim. Então,
a gente se rotular como, hoje meu dia foi ruim. Nossa, isso é tão relativo, assim, né? Isso é tão... Mas eu justamente, quando eu falo assim, encontro de verdades, né? O que eu quero dizer com isso, assim, e o que eu acredito? Tem um amigo, um querido amigo que eu acompanho, que é o Flávio Siqueira, e ele tem uma máxima que ele diz assim, ó, que a verdade é o que transborda. A gente não tem como alcançar a verdade. Vamos pensar assim, a verdade de tudo, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai. A gente não tem como saber, a gente tem uma crença particular, né? A gente se guia por algumas vertentes, né? Dentro do catolicismo existe um jeito de perceber, enfim, cada um tem uma lente pela qual olha. Mas eu acredito, aqui de onde eu vejo, que quando a gente junta as verdades de cada um e pode estar aqui conversando, né, e dialogando, é um jeito da gente alcançar algo além do que a gente está vendo. Né? Então, pontos de vista são vistas de um ponto. E quando a gente começa a se perceber, né, por mais que a gente tenha um monte de coisa em comum nas coisas que a gente acredita, é diferente. Né? O que tu traz, a tua fala é uma fala do Juliano, e é uma fala que traduz o que como o Juliano fala, e por mais que o Juliano fale, ainda assim, o que eu escuto como Ana. Mas isso também me nutre, isso me faz, mas também pode ser assim, né? E tá tudo bem. E ontem tu falou uma coisa que eu fiquei pensando também, acho que tu vai te lembrar, a questão das religiões, né? Tu falou mais pro finalzinho da live. O ponto não é, a religião ela é um meio, né? Como eu vejo, é muito parecido com o que tu disse, assim, nós temos um meio de nos ligar, né? Religar, né? A Deus. E não interessa se é católico, se é, seja lá o que for, né? Umbanda, mas se aquilo te faz te sentir conectado com esse algo maior, então cumpriu a função. Se isso te faz ser caridoso, se isso te faz ter compaixão pelas pessoas, se isso te faz melhorar a cada dia, então tá tudo certo. Né? A questão é quando a gente briga por isso, né? Briga pelos meios de chegar lá, né? O discute, o debate. Então, acho que isso também foi um ponto que eu fiquei pensando ontem que tu trouxe. Não, é fundamental, né, Ana, que a gente trabalhe por aquilo que é comum entre nós, não o que nos diferencia, aquilo que nos iguala ou que nos aproxima e não aquilo que nos distancia, assim. Eu procurei dizer aquilo porque às vezes a gente tem uma rigidez que não nos ajuda, né? Uma rigidez assim de algo que é tão orgânico. Como é que a gente não consegue ser tão rígido assim numa vida que é tão orgânica, porque a rigidez ela gera insegurança. Isso eu falo assim, né? Eu vivo a Igreja Católica, né? E eu muitas vezes sou crítico, porque é uma instituição de muitos anos, né? De muitos milhares de anos. E aí tem um conhecimento acumulado muito grande, e esse conhecimento acumulado, para quem não o detém, e poucos detêm, gera uma insegurança, né, no que eu posso acreditar, no que eu posso professar. Isso é muito natural, assim, de gerar uma insegurança. Então, eu procuro, e aí por isso eu falei dos guerreiros, né, eu procuro resgatar o sentido das coisas. Né? Se eu não concordo, eu geralmente... eu primeiro faço um exercício de caridade, eu falei ontem, né? Um exercício de abrir o coração e pensar assim, bom, mas em algum momento, para alguém, isso fez sentido. Então, antes de eu condenar, de eu julgar isso, eu vou procurar saber, ou menos se eu não tenho tempo, não tenho condição de buscar saber, eu vou respeitar, né? Então, eu acho que apontar o dedo é complicado, mas eu acho que, assim, mesmo na religião onde cada um estiver, é buscar a sua resposta dentro daquele manancial de conhecimento e de informação, buscar a resposta que te cabe, porque senão a gente começa a virar um misseiro, assim, né? Como até diz o Dom Jaime, que é o arcebispo de Porto Alegre, ele mesmo condena, assim, né? Senão tu vira um misseiro que tu repete as coisas e aí tu não é discípulo de nada, né? Tu não é discípulo dessa verdade na qual tu acredita. Tu é um repetidor, né? Então, é muito importante que em cada religião a gente possa
além da fé, buscar, assim, a minha resposta dentro dela. Né? E aí isso começa a me realizar. E é interessante, assim, essa questão das religiões, né? É o que nos ligou, assim, em termos de história de vida, né? Em certo momento, eu frequentava, né, por exemplo, o curso de liderança juvenil e me relacionava muito com a tua irmã, né? Lembro, assim, de reuniões na tua casa, e tu pequenininho ainda, né? Ver o que essa gente está fazendo aqui. E uma coisa que eu acho que é importante de falar ainda sobre essa questão é o livro que tu escreveu, e antes do livro tinha um artigo. E eu lembro, assim, que eu li aquele artigo, o CLJ Me Enganou, lá no Zina ainda, que era o teu blog, né, de textos. Eu sempre acompanhei os teus textos, assim. Eu lembro. Juliano sempre escreveu, né, sempre ao longo do tempo, assim, eu fiquei me ligando a ti pelas tuas escritas, né, e sempre me tocou muito. E tu viu, esse teu texto essa semana tocou a Ângela também, que estava aqui comentando. E quando eu li o CLJ Me Enganou, nossa, caiu uma ficha, assim, tipo, para quem não sabe o que é cair ficha, né? Com o tempo do orelhão a gente usava ficha. A gente tem que cuidar o que a gente fala, né? Porque tem gente que nem lembra da ficha caindo. Mas eu lembro que foi um insight muito forte, assim, em relação a mim, em relação às minhas competências, as coisas que eu aprendi. Eu me dei conta, assim, da importância que foi esse período da minha vida. Que imagina, na adolescência, que é aquele turbilhão de dúvida, de incerteza, de inadequação, eu era muito tímida, né? Às vezes, quando eu falo para as pessoas que eu era um bicho do mato, eu era um bicho do mato, eu tremia as pernas para levantar e dizer meu nome no primeiro dia que eu fui, né? Então, quantas coisas a gente pode aprender naquele tempo. E aí eu queria que tu lhe respondesse essa pergunta aqui para as pessoas. Não sei o que tu responde hoje com esse Juliano, porque também o livro, o artigo, tu escreveu há algum tempo. Mas hoje, se tu tivesse que responder a pergunta, o CLJ me enganou, por que o CLJ te enganou, por exemplo? Como é que tu responderia essa pergunta hoje? Eu venho fazendo esse exercício de responder essa pergunta, mesmo tendo passado tanto tempo, em função do livro, né? Então, sim. Ontem, por exemplo, eu me dei conta de um movimento muito novo, né, Ana? Porque o CLJ, ele é cíclico. Então, agora, lá na Serra, ele está nascendo, né? Tem 5 paróquias só, 5 igrejas com o CLJ. Então, ele está nascendo, e está nascendo toda aquela paixão, assim, pelo movimento, que é próprio do adolescente. O adolescente ou odeia ou se apaixona, né? Sim. O CLJ desperta, quem fica acaba despertando essa paixão, assim, né? E aí eu estou vendo um movimento, aí eles estão descobrindo que tem um livro escrito sobre o movimento, e aí eu tenho que me reinventar para responder essas coisas, só que, às vezes, ficou tão para trás, não em termos de valor, assim, não que não vale mais, mas é que as outras experiências foram se acumulando tanto que essas estão lá, então eu tenho que fazer esse exercício de resgatar. E o CLJ me enganou, essa frase me veio, eu lembro bem, assim, eu estava voltando estava a trabalho, visitando uma ONG em Canoas, e essa ONG era Canta Brasil, nem sei se ela existe ainda, e ela ensinava música e dança para adolescentes da periferia, e eu estava lá assistindo aquilo, eu tinha que fazer um texto, porque a minha empresa, ela apoiava essa ONG, e eu tinha que escrever a respeito disso, para comunicar. E quando eu vi aquilo acontecer, eu comecei a me dar conta, assim, tá, mas essa gurizada toda aqui, nem todos vão virar dançarinos e cantores, né, assim, não pode ser, né, porque eu conhecia dessa ONG o pessoal que cantava muito bem, que dançava, mas eu achava assim, isso não tem a ver só com querer ser artista. Então, e aí, em determinado momento, eu pensei, não, mas eles estão enganando esse pessoal, então, né? Eles estão prometendo que vão transformar eles em cantores e não vão. Daí eu pensei assim, não, mas não pode, né? Isso aqui não é uma mentira, né? É uma ONG séria, a minha empresa, ela investigou para, né, para apoiar, então, não tem esse lance da mentira. O que tem, então, por trás disso? E aí eu me dei conta que essas pessoas estavam ali e quem estava financiando aquela ONG acreditava que a ONG estava transformando as pessoas por meio da dança, da música e da arte.
sem que elas percebessem, né? Então, tu não convida alguém, vem aqui ser transformado, né? Não, tu convida alguém para vir dançar, para vir cantar. Sim. Né? E aí ela é transformada sem ela saber. E aí eu voltei com aquilo, e aí eu estava imerso no CLJ naquela época, e aí eu voltei e me vi naquilo. E aí eu falei, não, mas eu estou sendo enganado no CLJ. Uhum. As coisas mais valorosas que ele estava me dando, ou já tinha me dado, eu não tinha tido consciência na ocasião em que eu estava aprendendo aquilo, ou muito menos quando eu entrei no movimento, né? Então eu pensei, não, eu fui completamente enganado. Enquanto eu fazia algo, eu aprendia outra coisa. Eu fazia X, aprendia Y. Sim. Então, aí eu escrevi o texto, e aí claro, tem uma pegada de linguagem ali, né? Então, o CLJ me enganou é um título muito verdadeiro para mim, né? Não foi assim eu vou criar uma sacada, né? Como hoje, né? O marketing de conteúdo tem muito, assim, né? O jornalismo está caindo nessa, assim, né? As cinco certezas do coronavírus, e aí a pessoa vai lá clicar para ler. Finalmente, né? Finalmente alguma certeza, né? Vai naquela ímpeto. A pessoa vai lá clicar para ler. Mas na época não foi essa a minha intenção, não era um título para as pessoas lerem, mas era uma coisa muito verdadeira. Só que aí, pela linguagem, acabou chamando muita atenção, especialmente de quem adorava o CLJ, quem amava o CLJ. Eu lia aquele título e dizia assim, não, mas o que ele está falando, né? O que ele está falando mal do meu movimento, do CLJ? E aí foi aí que aumentou muito a leitura. Não foi pelo texto só, mas foi pela reação que provocava nas pessoas. E aí elas liam o texto e se davam conta que não era uma crítica, não era nem um elogio, era uma constatação, assim, né? Era um ponto de vista meu de constatação. Então, como para ti, Ana, ele foi um grande divisor de águas para mim, na minha vida, assim. Ele foi, talvez, uma das únicas... Essa frase que eu vou dizer agora, eu estou criando ela agora, tá? Depois de te ouvir também. Tá. O CLJ, ele foi tão importante na minha vida porque ele talvez fosse a única certeza que eu tinha com 14 anos. Né? Assim, a gente tem muito pouca certeza quando a gente tem essa idade. Quando alguém vem e diz assim, né, e te apresenta algo que tem tanto tempo e tanto valor para o mundo. Eu lembro que eu me apaixonava pela ideia de que a sociedade e o tempo era dividido em antes e depois de Cristo. E que esse AC e DC não era só uma sigla do catolicismo, era uma sigla que eu via nos livros de história, né? Nos livros sem uma confissão religiosa. E aquilo me encantava. Então, quer dizer, eu estava num movimento que o grande líder desse movimento era alguém que dividiu a história do mundo em duas. Nossa, isso era uma grande certeza, né? Então a gente ia cego, né? Cego naquela certeza. Isso no segundo ano, né, Ana? Porque no primeiro ano é para jogar bola, é para aprender a tocar violão, é porque gostou de uma guria, o que gostou do, né? É um clube, né? Acaba sendo um clube. Os primeiros meses, assim, então assim não dá para esperar. E depois começam a vir as responsabilidades, né? Então ele é uma micro sociedade, né, que te possibilita ir seguindo uma trilha, né, de desenvolvimento, se a gente colocar desse jeito, porque daí tu vai no pré, e aí do pré tu faz o tal do curso, né, o CLJ1, 13º, uhul, né, quem for do CLJ tá assistindo vai dar 13º, né, e aí depois disso, passou por um portal, então agora a coisa ficou séria. Agora tu vai ter departamento, e daí tu vai ter tarefas, tu vai ter que aprender a trabalhar em equipe, e aí tu vai, daqui a pouco tu vai ser monitor de curso, daqui a pouco tu vai dar uma palestra, daqui a pouco tu vai coordenar um grupo, daqui a pouco tu vai implantar numa outra igreja, meu Deus, né? Aí bem-vindo ao mundo, assim, tipo, isso. Vida adulta, né? Digamos assim, do CLJ e depois. Com 15 anos. Né? Então, é bastante coisa, né? Não é desenvolver espiritualidade apenas, né? Ali no meu livro, Ana, eu trago um capítulo inteiro para falar desse rito de passagem, assim, porque
Quando eu escrevi o livro, eu já estava nos Guerreiros há um bom tempo, e eu comecei a me dar conta que o CLJ tinha feito comigo um grande rito de passagem da criança para o adulto, assim, para o adulto responsável, né? Então, aquilo que as sociedades hoje perderam muito e tentam ver isso no exército, né, no alistamento, ou em outros ritos, assim, o CLJ, ele cumpriu esse papel, assim, de me convidar a sair do mundo das crianças, do mundo do adolescente, e entrar num mundo com mais responsabilidade, não necessariamente um mundo adulto, né, mas um mundo com mais responsabilidade, assim. Pois então, e aí eu vou fazer o link aqui, a Juliana Pokorski está aqui com a gente. Ela colocar o comentário, vou te tapar um pouquinho aí, ó. Ela acha super importante a reflexão, nunca participou do CLJ, mas participou do ONDA, que era um outro movimento, e do MCJA, Grupo Filho do CLJ em Guaíba. E tenho certeza que até mesmo a minha escolha de ser professora tem muita relação com as experiências desse grupo. Possibilidade de perder um pouco a vergonha, acreditar mais em mim, criar relações. Exatamente, Juliana. E a Ângela tá vendo relação, eu também já vi, Ângela. A Ângela tem uma escola que se chama English Experience. Só que aí eu faço um link com a questão assim, ó, de coisas que a gente vivencia, que a gente vai fazer por uma razão e ganha um monte de outras coisas na bagagem. Então, por exemplo, o English Experience, que é a escola da Ângela, ele reúne também desenvolvimento humano. A Ângela é uma trainer em PNL, e tem todo um ganho para além de estudar inglês. Então, a gente vai estudar inglês no English, mas ganham toda uma bagagem. A Juliana colocou do ONDA também, esses grupos, né, de um modo geral, os grupos... E tem outras religiões também que têm esses movimentos, né? Sim. É uma maneira da gente avançar. A Ju é uma querida, assim, a gente se conheceu há bem pouco tempo, ela é da Pastoral do Surdo, aqui do Rio Grande do Sul. Ela é ouvinte, mas ela é intérprete de Libras, né? E é intérprete de Libras, assim. E a história dela de descobrir esse carisma, essa também é muito orgânica, assim, de não ter um parente com a deficiência, mas se dedica para isso, assim. Então, a gente está fazendo uma série de vídeos na Arquidiocese de Porto Alegre, dos bispos ajudando as pessoas, levando mensagem de fé e de esperança para as pessoas que estão em isolamento. E a Juliana, desde o início, se voluntariou a fazer a interpretação de Libras nesses vídeos dos bispos. Então, quem quer conhecer um pouco do trabalho dela, tem outros voluntários ali também da Pastoral do Surdo, mas ela está na maioria dos vídeos ali fazendo isso. Sim. Então, aí eu estou descobrindo dela agora outras coisas que eu nem sabia, assim, que é... Sim. Eu podia supor, né, pelo nível de caridade, de engajamento dela, eu podia supor que tinha alguma coisa assim por trás. Uhum. Tu sabe, Ju, eu tô ouvindo assim, eu tava te ouvindo falar e tava pensando sobre onde mais, né, em outros lugares assim que a gente circula e outras ações que a gente faz por uma razão, e tem tanta coisa que vem junto, né, até essa live aqui que eu tô fazendo na sexta-feira, às 15 horas, né. Tem uma coisa que eu estou me trabalhando aqui, que é a disciplina. Eu gosto também de fazer isso, então eu estou indo meio que pela via assim da satisfação, mas tem uma série de ganhos, né? De poder aprimorar minha comunicação, de poder rever pessoas que eu gosto, de poder contribuir de algum modo, assim, para que a gente possa ver uma luz no fim do túnel, né? Já que é tanta incerteza, pelo menos a gente sabe que continua podendo se relacionar com as pessoas pelas redes. E eu fico pensando assim, levando para um pouco assim para o que tu vem vivenciando nos últimos 19 meses, digamos assim, né? 10 mais 9 de gestação, né? Com a Olivia. Ser pai, né? Ser pai, ser mãe é carregado de muitos significados. E a gente, enquanto filho, a gente imagina que seja. Enquanto amigo de quem é pai e mãe, a gente imagina, né? A gente tem um estereótipo, né? Cria aí, cada um tem um jeito de perceber. Mas como é estar na pele de pai e quais são os ganhos que tu vê, né? Porque não é só ser pai, eu imagino que tenha todo um Juliano aí que tu tá descobrindo, né? Enquanto tu é pai. Né?
Eu ainda não sei, diz que a história ela só tem significado quando tu te distancia, né, dos fatos. Juliana aqui. Então, a Júlia, querida. Eu ainda não estou tão distante ainda dos fatos, Ana, então eu ainda não sei falar muito sobre isso, assim, não tenho muita resposta. Eu tenho alguns sinais, assim, que estão acontecendo, assim, ao longo do... E Deus está me dando o grande privilégio, né, que alguns, e eu, inclusive, poderia pensar que é um grande fardo mesmo, assim, até num significado mais pejorativo, que é ficar com a Olivia 12 horas por dia, né? Ter ela como prioridade 12 horas por dia. Eu fico pensando como uma mãe que, às vezes, também, né, logo no início, assim, cansa, por mais que tu ame, aquilo te exige muito. E ontem mesmo estava pensando assim, Ana, um dos sinais, então, para te trazer respostas assim disso. Eu gosto muito de pensar na gente como pessoas que buscam satisfazer as suas necessidades. Isso vem da comunicação não violenta, né? Sim. E ontem eu estava me dando conta que o nível de doação de um pai para um filho, ele é grande porque tu precisa te negar, muitas vezes, todas as tuas necessidades diárias em função daquele ser humano. É por isso que é tão desgastante, assim. Então, claro, né, Ana, se eu quiser estar inteiro com ela, tem esse asterisco, né? Porque eu poderia ligar a televisão na galinha pintadinha e de repente até ir correr na rua, porque ela ia ficar hipnotizada ali, ia ficar assistindo. Não estou fazendo juízo de valor de quem faz essa experiência, porque eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã. Hoje eu consigo conciliar minha vida profissional com o cuidado com ela. Então, eu estou podendo, eu e a Samantha, minha esposa, estamos podendo não utilizar o meio da imagem, da televisão com ela, nem do celular. Ela só conhece música até agora. E, claro, quando a gente está assistindo televisão, ela de relance, assim, ela vê alguma coisa. Mas não é aquilo de parar na televisão e ficar vendo. Então, Sim. A gente está conseguindo conduzir, a Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 2 anos a criança não tenha contato com tela, né? Não sei se a gente vai aguentar até lá, né? Não sei, não, como diz a Samantha, não quero cuspir para cima, né? Porque Sim. em algum momento. Então, mas por enquanto a gente está conseguindo. Então, procurando estar inteiro com a Olivia, eu tenho muitas perdas como indivíduo, né? Se eu for pensar assim, eu tenho muitas necessidades que eu não consigo satisfazer, né? O exercício físico, assistir uma série que eu gostaria, parar para ler um livro, porque se eu pego um livro, ela quer ver que livro ela quer colocar na boca, e tá tudo certo, é a vida dela, né? E eu preciso respeitar e valorizar, e valorizo muito, assim, a interação dela com qualquer coisa, né? Então, é uma opção fazer, estar cuidando dela nesse momento, né? E aí eu faço essa avaliação, assim, eu acho que é tão doído para mãe e pai, no aspecto que é doído. Tem um outro aspecto que é uma delícia, né? Mas tem um aspecto que é doído, que é isso, porque tu abre mão das tuas necessidades, e a gente se movimenta, o Marshall, né, o Marshall Rosenberg dizia que toda ação é uma estratégia de satisfazer necessidades. Então, tu imagina, né, a gente passa o dia querendo satisfazer uma necessidade própria, e isso não é egoísmo, porque pode ser uma necessidade de fazer o bem para o outro, que também é uma necessidade própria. Sim. Então, eu passo o dia criando estratégias para satisfazer a minha necessidade, e aí tem um ser humano que entra na minha vida e me impede de fazer isso. Me impede. Eu tenho que satisfazer as necessidades dele, né? Desse outro ser humano. Que depende de ti. Não é nenhuma questão assim de... Ela depende de ti. Depende, ela é independente, né? Ela não tem outra pessoa que faça isso. Né? E aí vem outra lição, né, Ana? Que é o que a gente aprende, infelizmente, a fazer conforme vai crescendo, que é engolir as nossas necessidades mais genuínas, né? A gente começa a passar, com o passar do tempo, entrando numa ética
do mundo onde a gente vive, a gente começa a ignorar as nossas necessidades. A necessidade por reconhecimento, por abraço, por elogio, né, por um tempo só comigo, por descanso. Quantas pessoas, né, ignoram a necessidade por descanso? Ah, mas eu não tenho, né, imagina que privilégio, eu vou descansar, eu preciso trabalhar, né? Tanto é que quando para descansar, se sente culpado. Sim. Então, a gente vai crescendo e começa a negar as nossas necessidades. E isso é um primeiro aprendizado com a Olivia. Ela não nega absolutamente nenhuma necessidade. Né? Ela sem filtro total, né? Sem filtro, assim, a qualquer sinal de fome, de sono ou de fralda suja, ela vai manifestar até eu entender. E não importa o que está acontecendo, não importa onde eu estou, não importa quem está comigo, ela vai manifestar, ela vai expressar aquilo de algum jeito, né? E isso já é um grande sinal, assim, né? É um grande aprendizado para a gente rever a forma como a gente está lidando com quem somos, né? A forma como eu respeito ou desrespeito as minhas necessidades, né? A forma como eu estou numa empresa trabalhando e eu desrespeito a minha necessidade de ser reconhecido, né? Ou de saber se o que eu estou fazendo está sendo valorizado ou eu estou no caminho certo. Né? Não tem clima pior de trabalhar numa empresa, por exemplo, se tu não sabe o que querem de ti. Exato. O nível de insegurança, né? Então, eu estou negando uma necessidade básica minha como ser humano, como pessoa, de ser reconhecido. Né? E aí não é passar a mão na cabeça, não é? Tem gente que não gosta de elogio. Às vezes a gente precisa, né? A gente tem necessidades que precisa. Então, a Olivia me traz esses insights, assim, né? E esse último, assim, muito claro. E aí, junto com essas necessidades, ela me traz uma outra necessidade, que é o quanto eu estou olhando para os outros e tentando entender qual é a necessidade do outro. E isso a gente faz com muito pouca frequência, assim. A gente ouve o que o outro nos diz, mas a gente não faz o exercício de saber qual é a necessidade que aquela pessoa está tentando satisfazer. Uhum. Qual é a estratégia que ela está usando comigo? Ela está usando uma estratégia comigo. Então, qual é essa estratégia? Fazer essa leitura faz toda a diferença para as nossas relações. Seja com namorado, namorada, companheiro, esposo, colega de trabalho, faz toda a diferença, né? Pensar em qual é, o que está por trás, né? O que está por trás, e não é uma má intenção da pessoa, às vezes nem ela sabe, nem ela sabe o que faz ela agir desse jeito, ela te ignorar, ela te olhar, né? Ou ela se alegrar contigo, ela te buscar para conversar, nem ela sabe. E se tu fizer esse movimento de entender, então a Olivia, eu fico com os meus sentidos aguçados, assim, porque eu não quero fazê-la sofrer. Eu estava lendo um livro que fala que, né, o nome do livro é o melhor livro que eu li, assim, que me deram para esse período que eu estou vivendo, é o que os bebês falam antes de aprender, o que eles dizem antes de aprender a falar. Uhum. E aí ele traz isso, assim, né, que um dos objetivos dos pais é diminuir o sofrimento do bebê, né? Então é tentar se antecipar ao sofrimento dele para diminuir, para tentar acessar, se é a fralda suja, se é fome, se é sono, né? E até porque não é a hora agora de ensinar a Olivia a lidar com frustração. Aí talvez até entra na tua área, tu pode até... isso foi uma coisa que eu ouvi e para mim fez sentido, né? Eu não sei se a literatura, né, o que fala sobre isso, mas para mim fez sentido que a Olivia, com 8 meses, ela, assim, eu preciso protegê-la do sofrimento. Ela vai sofrer. Ela vai acordar no berço sozinha e vai chorar. Isso já é um sofrimento. Mas eu corro lá para dizer, eu tô aqui. Tu não tá sozinho, tô aqui. Na verdade, tu principalmente, que é o cuidador que fica mais tempo, né, com ela, pelo que eu entendi, tu que é o cuidador principal, né? Tu é uma extensão dela.
Ela não tem ainda como diferenciar o que é ela e o que é o outro. Então, assim, a forma como tu vai interagir com ela é uma extensão dela, e não tem como ela, não tem capacidade cerebral, o processo de mielinização, se não me engano é essa a palavra, ele vai até os 2 anos de idade. Então, ela não tem maturidade de conexões ali, né, do desenvolvimento cerebral dela ainda, de entender. Então, as pessoas falam, isso é manha, isso não sei o quê. Não é bem assim. É vital para ela, né, um cuidado, assim, desprendido, né, realmente, assim, isso que tu faz, né, de ir direto, né, ao encontro dela quando ela precisa, isso que ela vai, isso é fundamental para que ela seja um adulto, depois uma pessoa que confia no mundo. Então, esses primeiros tempos de vida, né, o primeiro ano, especialmente, é o ano mais fundamental, assim. Por isso que não se recomenda, inclusive, né, que vá para a escola, né, pelo menos os 2 primeiros anos, né. Um amigo dos guerreiros esses dias disse uma coisa... A coisa... Ângela está complementando aqui. Ih, o pessoal está gostando desse assunto de maternidade. A Ângela falou que os pais precisam fazer o bebê se sentir seguro. Isso, é só o que eles precisam nesse momento, é se sentir seguros. E a Juliana, que bom que a gente pode ignorar as próprias necessidades por amor ao filho e não pelo trabalho ou pela vida corrida. Até porque é algo em alguma medida temporário, mas ao mesmo tempo é algo que tem um retorno. Pois do amor volta amor. Mas nem todas as relações na vida têm o amor como base. Do amor volta o amor. Lindo. Que linda, Juliana. Não, e a Olivia já retribui, assim, né? Porque a forma como ela me olha, assim, a forma como ela me identifica como alguém que está cuidando, né? Que tá correndo para ela não sofrer, assim. Então, o retorno ele é imediato, assim, né? O retorno ele assim, dá para medir ele na hora. Né? Eu ia trazer uma outra coisa da Olivia, que é importante, agora me fugiu, mas depois vem, assim, são muitos insights, assim, que ela traz, realmente, assim, estar com ela, estar cuidando. Eu ia dizer de um amigo guerreiro que trouxe, lá do movimento dos guerreiros, que trouxe uma coisa muito sábia, assim, ele criticou quando as pessoas dizem assim, olha só, ele está me desafiando, olha só, ele tipo assim, às vezes a gente diz, ele tá pegando no meu calcanhar de Aquiles, ele sabe como me provocar. Né? O bebê não sabe, né? O bebê não sabe. Quem sabe é tu, qual é a tua ferida, né? Ele tá vivendo a vida dele, então não tem isso assim, ele sabe me provocar, né? Não tem isso, né? Então, se tá te provocando, se tá mexendo contigo, o problema é teu, o problema é meu que está mexendo comigo, eu que me resolva com o que ele está mexendo. Porque ele sabe como me tirar do sério, né? Vai resolver essa questão, né? Especialmente se tem menos de 2 anos, né, Ana? Vai te resolver, porque não é ele que está fazendo isso e não é de propósito, né? Então, dá atenção igual, né? Porque não tem esse nível de dualidade numa criança de menos de 2 anos. Não tem esse certo e errado, esse bom e mal, né? Não tem. É cuidar e mesmo quando elas começam vamos dizer assim, a manifestar, né, comportamentos assim mais elaborados, eles também são baseados nos cuidadores, nas pessoas que estão mais próximas. Elas modelam o tempo todo, né? Tanto é que aqui, eu noto aqui agora que eu estou o tempo todo com os meus, né? Que são maiorzinhos. Eu tenho o Daniel de 11, vai fazer 12, e a Lívia com 8. E é o que eu faço que eles repetem, não é o que eu falo. Então, tem dias, assim, que eu me atiro um pouco, assim, sabe? Hoje eu não vou arrumar casa, por exemplo, né? Eles também não vão fazer as tarefas que eles têm que fazer. Eu não preciso nem falar nada, assim. E se eu falar, eu vou ouvir assim, mas tu também ainda não lavou na louça lá, hoje a gente almoçou e tu não lavou a louça, ainda vai ter. Daí vem toda uma questão, né? Mas eu sou tua mãe, então eu respeito comigo, né? Que a gente ouvia. Mas eu tento não levar para esse lado, sabe? Eu tento, realmente, mas aqui hoje a mãe tá cansada, né? Mas vocês têm as tarefas de vocês não precisam estar cansados junto comigo. Eu posso estar cansado e vocês podem não estar cansados. Então, é diferente. As necessidades, né, Juliana? Isso vai se complexificando, tá, Ju?
Quem está aí, se for mãe e pai, pode contar aí. Porque daí tem isso, esse nosso tempo, né? Os pais que a gente está sendo, estamos sendo um upgrade dos pais que nós tivemos no sentido desse entendimento mais sobre comportamento, sobre reconhecer o que está sentindo, né? Então a gente está mais treinado nisso, a gente está podendo fazer isso, né? Os nossos pais tinham preocupações que daqui a pouco não tinha naquele tempo, né, deles a oportunidade de poder se dedicar a uma terapia, enfim, né, se desenvolver. Meus cachorros aqui na frente interagindo com os cachorros dos vizinhos. E então o que acontece? Se eu tenho um pouco mais de compreensão, como é que eu vou repetir comportamentos, né, não conscientes com os meus filhos? Eu preciso me puxar um pouquinho mais para poder também. Então, eu não vou poder agir como eu recebia dos meus pais. Eu preciso fazer a minha parte, então, com esse entendimento que eu tenho sobre educação, sobre desenvolvimento humano, eu preciso colocar isso a serviço, né, para que eles aprendam. E eles só vão aprender se eu fizer. Não adianta eu falar, né? Então, nossa, é incrível assim como eles sinalizam o tempo todo também os meus comportamentos, né? Ou as minhas falas, a memória, porque a gente diz, assim, sabe? Eu ouvi esses dias numa palestra do presidente do Instituto do Cérebro, da PUC, que é o professor doutor Jaderson, e ele falou que ele enfatizou a questão das células espelho que os bebês têm. Então, quer dizer, eles têm necessidade de copiar os seus modelos, as suas referências, necessidade existencial de copiar. Eles procuram por referências para saber como agir, para saber como reagir. Então, assim, eu procuro até relaxar um pouco com isso, porque se a gente ficar pensando o tempo todo, né? Sim. A gente acaba, é uma pressão grande, assim, né? Com tudo isso. Então, mas com certeza, isso é da estrutura cerebral das crianças e dos bebês, é buscar a cópia, buscar quem eu vou copiar, né? Quem eu vou copiar agora. E assim, eu estava olhando o tempo aqui, é 3:55. Aqui no Facebook tem uma vantagem que ele não nos derruba, né? Que nem no Instagram, então, mas a gente tem um combinado, eu vou tentar respeitar um pouquinho. Se passar um pouquinho para ti, tudo bem? Tudo bem. Uns minutinhos, assim. O que eu queria trazer, assim, eu acho que essa parte dos sentimentos, né, do que a perspectiva do Marshall no Comunicação Não Violenta, que é uma referência aí para a gente poder viver e se relacionar diferente com o que a gente, respeitando o que a gente sente, quem a gente é e as necessidades a cada momento, né? Tu estava falando sobre tu olhar para a Olivia, tu ter que atender a Olivia e ter que deixar de lado o que tu tá necessitando naquele momento, porque ela vem em primeiro lugar. E ao mesmo tempo, assim, eu senti vontade da gente falar um pouquinho como assim, buscar esse exercício, né, de perceber o que está sentindo e da diferença que faz na vida da gente também estar presente porque a gente está sentindo. E porque tem emoções que a gente nega, né, a raiva, a tristeza, né, tem na sociedade, de um modo geral, né, se alguém está chorando, olha lá, já está chorando, né, e vocês homens, né, tu escreveu esse texto, a Ângela comentou no início, para situar as pessoas aqui. O Juliano, essa semana, lá na página do Facebook, né, Juliano, tu postou um texto que me tocou, assim, e que eu fiquei, puxa, realmente, a gente ainda vai, né, um dia a gente vai ter que parar para conversar sobre isso. Agora tem outras pautas, né, que estão sendo mais urgentes. E aí tem essa questão, assim, também para vocês, homens, né, que tem uma pressão maior em relação a isso, né, os mimimis, né, os fica quieto, não chora, né, tem um jeito aí que acho que é a tua vez de falar, inclusive, nem devo falar muito, aí tu que pode contar um pouquinho. Sim. Ana, esse descobrir o masculino inteiro, né, a inteireza do masculino passa por isso, assim, né, passa por eu fazer essa experiência humana integral, eu me olhar e procurar
olhar para todas as minhas questões, né? Sejam elas luzes, sejam elas sombra. Claro que precisa de muita coragem, assim, né? De muita responsabilidade também fazer esse trabalho de olhar para dentro. Eu lembro logo quando eu iniciei essa caminhada desse movimento específico, assim, tinha uma figura que o pessoal usava, que era como eu entrar num quarto escuro com uma lanterna, assim. E aí colocando a lanterna em vários lugarzinhos do quarto, assim. É isso que a gente é convidado a fazer, né? Estou falando aqui especialmente dos homens, assim. Sim. Que a gente tem um quarto escuro, muito grande, com muita coisa dentro. E a gente vai tropeçando nelas ao longo da vida, e em algum momento a gente toma coragem e liga a lanterna. E aí a gente começa a, devagarinho, né, identificar o que tem ali, né, o que foi que eu tropecei, se eu posso tirar isso aqui desse lugar, ou se eu tenho que pegar no colo isso aqui, né, botar no bolso, levar lá para fora do quarto, ou se eu tenho que só tirar da frente. Então, eu escrevi esse texto porque eu disse assim, um dia a gente ainda vai ter que falar sobre os homens, né? Eu acho que agora, assim, com certeza, a gente tem pautas muito mais urgentes, assim, a pauta do racismo, né, a pauta da mulher, né, da violência doméstica que cresceu muito em função do isolamento, e aí, em algum momento, a gente vai ter que falar dos homens. Se eu pudesse escolher, a gente falaria agora, né? Porque quem agride a mulher é o homem. Quem é racista também, em parte também, é o homem, né? Então, a gente precisa olhar para esse outro polo, que é o homem, e se dar conta, e o homem precisa se dar conta de que ele pode chorar, né? Que ele tem capacidade de extrapolar esses rótulos que a cultura traz, assim, né, de ser o provedor e de tantas outras coisas que a gente traz, assim. Então, o homem, ele precisa aprender talvez o que se usa hoje como inteligência emocional, assim, né, ele precisa aprender a admitir que o que ele sente, aquilo que eu falava antes, é uma informação sobre quem ele é. Exato. E olhar isso e trabalhar isso, né? E não ignorar o que está acontecendo. Então, é muito triste, assim, quando a gente vê homens mergulhando no trabalho. No texto eu falo ali, né? Porque em casa ele não consegue dar o que precisam dele, ele não sabe dar o que precisam dele, né? Ou então o uso de alguma droga, porque ele precisa sair dessa realidade. Né? Eu, esses dias, ouvia um depoimento de um amigo que é dependente químico em recuperação, e ele relatava a angústia dele no isolamento, e ele, lá pelas tantas, dizia assim, e eu não posso beber, eu não posso sair de mim. E aí eu me dei conta, assim, nossa, quantos homens usam esse subterfúgio, porque acham que podem, para sair de si, porque não conseguem lidar com os fardos da vida adulta de um homem na sociedade hoje. E é por isso que eu digo que um dia a gente vai ter que falar sobre os homens, porque os homens estão carregando fardos hoje na nossa sociedade que é demasiadamente pesado. E é demasiadamente pesado porque o homem é como ele é hoje. Então, ele não está sabendo lidar com isso tudo, e ele está tomando atitudes que estão criando grandes marcas, assim, né? A violência feminina é uma grande chaga hoje da nossa sociedade, e ela é, em grande parte, né? Ela é consequência de um homem imaturo, né? De um homem que ainda não completou o seu rito, e tem muita sombra do menino, né? O menino ainda está muito vivo dentro desse homem, e ele precisa passar por esse rito. Então, só para falar de uma chaga, né? E tantas outras, né? A dependência química, o alcoolismo, o workaholic, né? O burnout. Burnout, para mim, grande parte é de um homem viciado no trabalho, né? Os excessos revelam uma falta, né? Tem buracos aí que geralmente são os excessos, né? Que estão a serviço disso, inconscientemente. Essa é a questão principal, né? E a gente olha nesse campo
nesses cursos de autodesenvolvimento, grupos, né, o número de mulheres se trabalhando é ainda maior do que o número de homens, né? Então, quando eu descobri que tinha o Guerreiros, assim, nossa, que bom, assim como Guerreiros tem outros movimentos que estão surgindo, né? E tem ali em Floripa, tem em São Paulo, Brotherhood também, que é um movimento para homens, de roda de conversa de homem, que isso possa cada vez se proliferar, né? Porque eu te ouvindo, assim, fez muito sentido. Os homens geralmente são os principais agressores, né? Então, como que eu tô criando, né? Como que eu, mulher, tô contribuindo na educação dos homens, né? Na criação dos homens? Como que nós, mulheres, estamos fazendo isso? Tem uma moça aqui com fome, dá um oi aqui para as pessoas. Ó, a mãe tá ao vivo aqui agora, ó. Agora não é só o Juliano, agora tem gente nos assistindo. Eu falei para ela que era até as 4. Né? A Lívia tem um reloginho ali, ó. Ela está 2 minutos atrasada, inclusive. Ju, eu passaria a tarde toda aqui conversando. Acho que a gente pode até marcar um outro dia para a gente conversar de novo, de repente trazer outros temas. Eu fiquei bem contente assim com as pessoas que estão aqui, né, participando. Tem gente que vai assistir depois. E acho que aqui foi uma fala muito. Eu vou falar por mim, mas eu sinto que daí também muito coração falando assim, né? E abrindo aí o cardíaco para o mundo, né? E aqui é sempre uma intenção de poder, assim, tem muitos desafios acontecendo, mas tem muita coisa boa também acontecendo. Eu sou muito grata por todos os dias, é difícil, é desafiador, é estressante às vezes, mas poder estar convivendo e conhecendo os meus filhos, que até então eles estavam sendo terceirizados em determinado momento, tinha escola, né, ou a escolinha, ou ficava na minha mãe, né? E agora eles estão todos os dias, né, quando acordam, até a noite. Então, ó, tô com fome. 2 minutos a gente já vai, certo? Não, lá, então. A necessidade dela agora é essa, e ela manifesta, olha só que exemplo. Olha, e ela foi super disciplinada, porque eu falei para ela que era até às 4 horas, e agora são 4h05. Então, quer dizer, ela tá certa, né? Tinha um combinado, ela cumpriu o combinado, e agora é minha vez. Ana, eu queria só dizer uma coisinha que me veio antes, que eu acho que ela é bem, bem importante, tá? Para mim, para minha verdade, já que eu tô fui provocado a trazer ela aqui, né? Sim. Aquela música que tu leste no início, né, Unidos, para mim a parte mais bonita dela é aquela que diz: é bela a vida que se dá, né? Que é o início do refrão. E isso para mim está no centro dessa questão do CLJ me enganou e de todas essas outras experiências que tu disseste, sabe? Como tem coisas, né, que a gente entra por uma razão e recebe outras coisas em troca. E aí tem a ver também com esse teu movimento da live aqui. Se traz outras coisas é porque a gente está de coração aberto. A gente está numa atitude de caridade, né? Então, o CLJ, ele só engana, e aí todas as outras coisas também, quem está de coração aberto, né? Porque se tu entra em qualquer iniciativa, né, em qualquer movimento da tua vida, achando que tu vai ver mais do mesmo, que eu já sei, que isso aqui é menor do que eu, aí nada engana ninguém, né? Aí tu simplesmente vive aquilo que tu imaginava que ia viver, muito menos do que aquilo pode te trazer. Sim. Então, é legal olhar e ver que o refrão do hino do CLJ explica a razão pelo qual ele engana. Só vai enganar se a gente tiver de coração aberto. E assim é com a vida, né, Ana? Assim é com a vida. Sim. A gente só vai se surpreender com ela quando a gente se colocar à prova, quando a gente se abrir para ela. Exatamente, exatamente. Tá, falou tudo. Nossa, muitos insights aqui. Depois eu vou assistir a gente de novo. A Ângela está comentando aqui. Parabéns para você, Ana, por este canal, e o Juliano pela linda partilha. A Ângela é uma parceira de trabalho, de vida, uma querida amiga, assim. Eu sou muito grata, assim, por ter as pessoas que eu tenho na minha volta, muito grata por te conhecer, Juliano. A gente não passou muitos anos juntos, né? Teve o tempo de CLJ e depois a gente ficou mais à distância. À distância, né? Se conectando por essas tuas escritas, enfim. E te agradeço, então,
pela tua partilha também. E assim que possível, vamos fazer outras conversas com outros temas, por que não, né? Trazer um pouquinho mais, assim, de aprofundamento nesses temas que a gente pincelou hoje aqui. Obrigada, Juliana. Um beijo na tua família linda. Tá bom, dou sim. Beijo na Samanta, na Olivia. Tá, beijo pra Lívia. Manda um beijo lá, filha. Manda um beijão. Tchau, Lívia. Beijo. Bom lanche. Bom lanche. Então tá, gente. Obrigada. Vai ficar gravado aqui. Depois, qualquer coisa, dá para assistir de novo. Um beijo. Tchau, tchau.